Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani. Sou Daniele Marinho, contadora, e um prazer hoje receber aqui esse nosso amigo, que nós já fizemos, já chamamos de amigo, já está no nosso coração, e eu vou chamá-lo de Cris. É isso aí. Né, Cris? Já gostei. Já gostou? Já gostei. Ele está vindo de São Paulo, especialmente para gravar aqui um episódio com a gente. A gente vai falar de uma coisa muito bacana, muito importante na atualidade, que é comunicação. Comunicação é a alma, né, Dani? Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer o espaço. Dizer que o Rio de Janeiro, sou paulistano, mas amo essa cidade. É o nosso segundo maior mercado. Recentemente montamos uma infraestrutura lá na Barra, um data center para atender a cidade. E sempre muito bom estar por aqui. Me sinto bem no Rio de Janeiro. Que bom que a gente conseguiu agendar, né? Ótimo, né? Então, pessoal, a gente vai começar aqui falando. Queria pedir ao Cris para ele se apresentar um pouquinho, né? Contar um pouquinho dele. Se é casado, solteiro, se tem filho, se tem pet. Como é que é a sua vida? Eu tenho, assim, sou casado com a doutora Mariana, né? A médica. Temos 3 crianças, Ana Luísa, Helena, Miguel. Sou muito feliz de ter sido pai. Assim, a paternidade para mim me ensinou muitas coisas, né? A gente até falou um pouquinho antes de entrar no ar. Sou aquariano, minha cabeça voa, mas os filhos me fazem ficar mais centrado, né? A gente começa a se planejar mais. Gosto muito de pessoas, e é por isso que o tema é comunicação. Comunicação me trouxe até aqui. Sou cofundador da Yungo, né? Nós somos uma operadora de telefonia. É até meio estranho falar telefonia fixa, todo mundo me olha meio estranho. O que esse cara tem a dizer? Mas a telefonia fixa me ensina a lidar com pessoas, é uma atividade que eu gosto muito. Estamos 7 anos no mercado, atendemos diversos mercados, mas o maior mercado, coincidências à parte, é o setor contábil e, na sequência, a área médica também. Então nós temos muitas coisas em comum, né? E eu estou buscando ser um evangelizador para que as pessoas saiam de trás da tecnologia e comecem a se conectar mais, né? Expandir mais. Essa expansão, eu tenho dito até que a transformação não tem sido digital, ela tem sido humana. E eu estou buscando ser uma das vozes aí para poder passar essa mensagem para as pessoas que me ouvem, né? Então, nossa parceria vai dar certo, porque nós somos os defensores aqui da humanização. Legal. Eu sempre digo que tecnologia, ela é ótima, Sim. mas a gente não pode deixar de se comunicar, de falar, de pegar o telefone, ligar, ouvir a voz. Exato. Às vezes o teu cliente manda uma mensagem e você não consegue, né, identificar 100% da emoção dele pela mensagem. Não é impossível, né? A não ser que, por exemplo, ele está com raiva e ele xingue. Sim. Aí você entende. Sim. Ele está muito feliz e ele te manda de coração. Aí você entende. Mas se ele escrever, nem sempre você capta 100% da emoção dele. Sim. E no telefone você capta. Porque você vai ouvir o tom da voz dele. Exatamente. Aí você sabe se ele está chateado, se ele está feliz, se ele está indignado. Ou se ele tá só querendo um pouco de atenção. Que em geral é isso. Não é? Eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas que a gente se esforça quando nasce é a andar, na sequência, a falar. E a gente leva tanto tempo para ter a compreensão dos sons. E a gente leva tanto tempo para poder elaborar. Só que a gente tem deixado isso em segundo plano, né? Eu tenho lido uma autora, ela é socióloga, psicóloga americana, chama Sherry Turkle, né? Sherry Turkle, ela é socióloga, mas ligada à tecnologia. Ela, desde os anos 70, ela tá no MIT, nos Estados Unidos. Ela tem alguns livros, né, que fala sobre a relação do ser humano com as telas. Ela tem um segundo livro, chama Alone Together, que ela fala que nós estamos numa sociedade, nunca estivemos tão conectados, mas tão solitários, né? O tema essa frase dela é muito legal, Alone Together. E a frase secundária desse livro, que também me gerou impacto, por isso que eu fui me aprofundar nesse assunto, ela fala sobre por que a gente coloca mais expectativa na tecnologia do que nos seres humanos. Né? Então, uma leitura, assim, para quem se interessa pelo assunto, essa tem que ler. E ela tem um último livro que o tema, vou traduzir, mas o retorno das conversas. Né? Tem uma coisa mais que a gente ainda não está identificando de maneira mais clara, mas já a gente vê na geração dos mais jovens, todas as vezes que a gente abdica de estar num encontro, isso aqui é um encontro, né? Podcast é um encontro, uma reunião com um cliente é um encontro, uma reunião com o seu cônjuge ou com um amigo é um encontro. Uma videoconferência é um encontro através de tela, mas ainda assim você tem a comunicação em tempo real.
ou o telefone. Mas toda vez que eu abdico daí para mandar uma mensagem, eu perco a capacidade cognitiva de estar numa conversa. Com E a certeza. gente está sofrendo desse mal. Muito. Antigamente, quando nós éramos jovens e não tinha tecnologia, Sim. e começou com MSN, Sim. lembra dele, né? Lembro. E aí ali as pessoas queriam ser rápidas no digital, elas começaram a abreviar as palavras. Sim. Você virou VC, né? KD virou KD, Sim. né? Começou a abreviar. E ali já foi uma transformação do mundo, né? Hoje, no WhatsApp, as pessoas não colocam mais ponto de interrogação, ponto de exclamação. E aí, assim, elas estão fazendo uma pergunta e querem que você entenda que aquilo é uma pergunta sem um ponto de interrogação. Sim. E às vezes você faz uma afirmação e a pessoa responde como se fosse uma pergunta. Exato. Então, assim, tá ficando muito doido. As vírgulas que não acontecem mais. Exato. E vírgula é um problema, porque a vírgula, ela é muito poderosa. Ela tenta simular no escrito e consegue, se bem redigido, o que seria numa conversa pessoal, a pausa. A pausa. As pessoas não entendem isso. E você falou aí que você tá evangelizando, né? A comunicação, eu faço a mesma coisa. E aí eu dou um tempo e falo pra pessoa: você tá me fazendo uma pergunta? Ponto de interrogação. Ela falou: sim. Eu falei: mas onde está o seu ponto de interrogação? Você sabe que já me responderam? Não. Eu não sei onde fica o ponto de interrogação no celular. Nossa, ele não tem Na nem o verdade, hábito. eu não sei nem o que é o ponto de interrogação. Meu Deus. Meu Deus. E eu fico assim pensando, esse ser humano estava onde? Porque Isso, assim, e a língua portuguesa é tão rica, né? não é? É uma das mais bonitas. Tanto que a nossa música, né? Você pega a nossa música, ela é escutada no mundo inteiro. No mundo Bom, eu sou inteiro. descendente de japonês. No Japão, o Japão é um dos países com mais acervo de direitos autorais, de bossa nova, choro. Choro em específico tem mais tocado, mas a música brasileira é muito difundida fora Sim, do país. sim. Pelo quê? Não só pela melodia, mas pela parte lírica, a letra. É um negócio... Então, se você pegar músicas, por exemplo, de Djavan, pega uma música de Djavan, aquilo não é uma música, aquilo é poesia. Exato. O conteúdo das palavras, ele usa palavras riquíssimas, Sim. que às vezes você não sabe nem o que significa. A Ele gente tem que sabe. explicar, né? Tem vídeos na internet que ele Sim. explica, né? É? Tem, porque tem pessoas que dizem que ele não diz nada com nada. E aí outro dia ele falou assim, poxa, eu vim aqui gravar pra explicar, já que a pessoa não alcança, né? Aí ele foi explicar barato. o porquê das coisas, né? Toda música tem um porquê, né? Claro, com certeza. E as pessoas, elas não querem fazer isso, Cris. Elas não querem pesquisar sobre isso. Entendeu? Elas não querem perder esse tempo. Para elas estão perdendo tempo, né? Outro dia eu comentei, fiz um podcast e falei como a tecnologia é importante pra gente. Sim. Você pode até não gostar, é um direito que você tem, Sim. mas ela já faz parte da nossa vida. Nós estamos mergulhados, né? Eu falo muito disso, Dani, assim, minha formação é computação, né? Até na minha apresentação não falei, depois fui fazer marketing, foi onde abriu um pouco mais minha cabeça, mas, e até nós falamos um pouquinho antes de começar o podcast, a gente ainda tem uma vantagem em relação aos nativos digitais. A gente viveu um pouco a parte análoga da vida, né? Nós somos analógicos, pegamos a transformação. O que acontece? A cultura do WhatsApp em si está criando uma cultura de imediatismo. Né? A gente tem reclamado de um mundo não empático, mas as pessoas não ouvem mais as outras, né? Então eu falei de assim, toda vez que você abdica de estar numa conversa, você também deixa de ser empático, você deixa de ter compaixão, você deixa de escutar. Eu até brinco, eu dei um exemplo. Essa semana, inclusive, eu cheguei no escritório, eu ia falar pra minha equipe, eu esqueci de falar. Eu subi no elevador, se você tá sozinho, você não pega o celular. Mas as pessoas estão no elevador. Se entra alguém, rapidamente ela pega o celular para se abster De falar com outra pessoa. Eu sou um cara que eu dou bom dia até pra cavalo. Né? O pessoal fala assim, cara... Né? O meu filho tira muito sarro de mim, que ele fala, ô papai, você conhece a pessoa? Eu falei, não, mas ela veio olhando pra mim, eu dei bom dia. Sim. Né? E eu me conecto por onde eu passo, eu me conecto. E aí o que acontece? Essa questão do WhatsApp, né? Ela tem... As pessoas preferem o WhatsApp pela comodidade, é o primeiro ponto. E o segundo, existe um conforto de você não despender energia emocional. Sim. De falar com alguém que leva, né? Falar com alguém você tem que trocar, você tem que escutar. Então, assim, e nós temos um terceiro problema que vem com isso. Nós estamos vivendo uma sociedade editada. Todo mundo gosta do WhatsApp porque você tem tempo de editar o que você vai falar. Só que tem um porém. Você edita, mas você não se apresenta como de fato você é.
Então, assim, as redes sociais dizem muito disso, né? Sim. Eu tenho presença forte, vocês também. Mas assim, se a pessoa me vê nas redes e me vê pessoalmente, eu sou a mesma pessoa. Só que as pessoas que estão se abstendo da comunicação em tempo real, elas estão editando suas vidas. A autora fala no livro que ela fez uma pesquisa com vários jovens que têm medo de encontrar com pessoas porque as pessoas vão saber que elas não são como elas se apresentam. Então, isso é uma das questões do WhatsApp. A terceira é o seguinte, a grande magia da comunicação em tempo real é a espontaneidade, né? Para estar numa comunicação em tempo real, Dani, bom, nós estamos aqui, não elaboramos roteiro nenhum. Definimos uma headline lá, vamos falar sobre comunicação. Nós estamos espontâneos. Então, não dá para editar a sua vida no confronto em tempo real. Então, obrigatoriamente, você precisa ser espontâneo. Só que o que eles não estão entendendo é o seguinte, se você perde a espontaneidade, você deixa de ser autêntico. Então nós estamos numa sociedade que está tudo igual, né? Tanto assim, a chegada dos robôs. Eu te falei, também não nego a tecnologia. Eu uso os robôs, eu te falei do cartãozinho. Tem muita coisa que eu já uso a IA no meu dia a dia. Mas todo momento em que eu tenho que ser protagonista, eu não abro mão para a tecnologia. Claro. Né? E aí é a magia da comunicação. Então, assim, esse conforto, ele está tendo um revés e está sendo perceptível, porque é pauta aqui do seu trabalho. Eu sou um defensor disso em todos os mercados que eu vou. Contábil, medicina, todos os lugares o tema humano. Nós estamos naquele paradoxo. Tecnologia não é velocidade, só que esse pêndulo está voltando numa força que é a singularidade, a autenticidade, que só vem com o estado de estar vulnerável, ele vai voltar e as pessoas não estão se dando conta e não estão se preparando para isso. Precisa se preparar, né? Quando a gente viaja para outros países, a gente ainda vê falta de tecnologia em alguns lugares. Por exemplo, aeroporto. Sim. Você já viu quantas vezes num aeroporto, principalmente se você está fazendo uma viagem internacional, você precisa pegar o seu passaporte? Nossa, isso é o tempo inteiro. Isso é um saco. É passaporte, é passagem, passaporte, é A passagem. gente tem um medo de perder aquilo, né? O negócio Exato. Eu tenho um pânico de perder o passaporte, porque numa viagem internacional, se você perde o passaporte, é um caos na sua vida. Senhora, não é simples, viu? Não é simples. Não é. E você não consegue voltar. Exato. Sem passaporte você não volta, Exato. né? Então, assim, como é que não criaram ainda alguma coisa, né? Coisa simples, por exemplo, a biometria dos olhos. Sim. Você chega no aeroporto, fiz a biometria. Quem você é? Daniele. Sim. Aqui tá o número do meu passaporte, onde eu moro, qual é o meu voo, e acabou. E tem tecnologias interessantíssimas já disponíveis. Não é? Né? Não precisaria ficar abrindo toda hora a bolsa, pegando o passaporte. E aí a gente tem uma técnica, eu e Carlos, né? Ele fica com os passaportes. A gente tem uma bolsa que ele usa pendurada aqui. É um processo, né? É um processo. É um processo que nós criamos. Sim. E ele tem uma bolsa que fica aqui. Essa bolsa, por detrás, ela tem um zíper lateral e cabe o passaporte e as passagens certinho. Então, a gente usa, coloca ali. Usa e coloca ali. Guardada, de fácil acesso. Fácil acesso, é para ele manusear, tirar e colocar. E assim, não fica mais nada naquela bolsa. Sim. É só o passaporte. E aqui na frente, as medicações que ele usa, óculos, né, com o colírio dele e mais nada. Pra gente evitar ficar abrindo e fechando. Então a gente criou esse processo pra gente não se perder. Sim. Porque isso é um saco. Você chega no balcão pra entregar a mala, passaporte. Aí você vai entrar na primeira roleta, passaporte. Aí você vai, não sei o quê, passaporte. E chega... E os filhos de vocês estão criados, estão maiores. Eu tenho os pequenos, é uma paura aumenta, né? Quando as crianças eram pequenas, Cris, eu tenho. era na minha mochila. Era uma mochila pra mim com uma pasta. Nossa. E aí era tudo ali, entendeu? Então... Você já cansa de sair de casa. Não, né? eu tratava eles como se eu fosse a guia de turismo. E eu aí. falava pra eles, dentro do aeroporto, eu não quero conversa, não quero brincadeira, não quero nada, porque é um lugar sério. Não solte as malas. Não fez... Exato. E assim, nada de brincadeira, todo mundo sentado. Eles ficavam sentadinhos, um do lado do outro, cada um com o seu videogame quietinho. Sim. E aí a gente ficava de olho no telão. Era assim, era outro processo. Sim. Hoje o processo é só eu e Carlos, entendeu? tá mais leve, né? Mas assim, pra você entender que a tecnologia não chegou ainda a todos os lugares que a gente realmente precisa. Aeroporto, pra mim, é um caos. Sim. É um dia que eu fico nervosa, eu fico estressada. Principalmente se a gente tá trocando de país. E aí você... É imigração, é polícia, é não sei o quê. Então a gente fica muito tenso. E eu sempre digo, é a pior comunicação que existe a do aeroporto. Então. Nós estamos falando sempre de comunicação, né? É a pior. E eu acho que eles não conseguem entender o quanto você está nervoso por viajar. E eu, assim, parece que assim... Sabe aquela sensação quando você fala, vou trocar de carro? E aí você define o carro. Parece que só vê aquele carro na rua, né? Só vê aquele carro. Então, e eu tô assim com comunicação e humanização. Esses dois termos
Eu coloquei isso na minha cabeça, eu tô prestando atenção nisso todos os lugares que eu vou. A pessoa tem, às vezes assim, né? O escritório tem uma tecnologia, aí quando você senta para conversar com o empreendedor, não, mas a parte humana, a gente tá com dificuldade. Mesmo nos eventos contábeis que eu participei, você vê lá, tem tecnologia, tem vários fornecedores e tal, ela tá mais acessível do que já foi no passado, mas você vai falar com o empreendedor, não, mas então, eu tenho um processo lá com pessoas e tal. Né? É assim, nós estamos numa sociedade que não quer se comunicar. Não. Né? Eu vou te dar um exemplo. Bom, nós somos uma empresa de telefonia, PBX em nuvem, então nós damos suporte para os nossos clientes. Sabe qual é o campeão de chamados, os clientes que nos acionam falando que nosso serviço não funciona? Você vai dar risada. O cara entra em contato e fala, Cristiano, o telefone de vocês não está funcionando, não toca. Aí o nosso técnico começa a olhar os ramais e não perturbe. O colaborador. Sim. Então, mas imagina, Dani, assim, você é uma pessoa que investe em imagem, você investe em evento, você circula, você conecta, você expande, você vai para as redes sociais, você tem um podcast para gerar demanda e movimentar o seu mercado, e você está certíssimo de fazer isso. Aí um interessado no seu produto, seu serviço, liga e o telefone não toca porque o colaborador pôs em não perturbe. Cara, 35% dos nossos chamados são empresas que reclamam que o nosso telefone não tá tocando, você vai olhar, a ramal tá aí, não perturbe. Só que o que acontece, né? O seu filho, meus filhos também, eu ligo, não atendem. O meu filho pode se comportar assim. Então, você é o cara da comunicação, você agora então vai me ajudar. Por que eu ligo pro meu filho, ele não me atende? E se eu mandar uma mensagem no WhatsApp, em 1 segundo ele fala, oi. Porque principalmente a geração mais jovem, ela já está sentindo o conforto e a comodidade de não ter que lidar com uma situação de vulnerabilidade. Incrível. Eles se sentem vulneráveis. Eu até brigo com as crianças. Às vezes eu vou num restaurante, meus filhos, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Infelizmente a vida é assim. A gente vai num restaurante, a minha filha olha pra mim e fala assim, pede um Guaraná pra mim. Elas nem olham pro garçom. E não é por falta de educação. Elas não estão conseguindo lidar. Não estão conseguindo sustentar uma conversa. Eu tô percebendo isso demais, assim, como a juventude, 24 anos para baixo, não querem conversar. Eles não conseguem estar numa conversa. Tanto que as relações estão mais frias, totalmente frias. Eles estão casando menos, estão tendo menos filhos. Não, eu falei nisso, foi domingo. Como se divorciam com facilidade? Assim, gerou atrito. É divórcio. Divórcio, porque não se comunica. O maior problema no mundo é comunicação, né? Às vezes você vê guerras que acontecem. Comunicação, óbvio que tem questões econômicas, né? Poder. Mas muitos atritos, às vezes, acontecem pela comunicação. Você deu o exemplo do WhatsApp, né? E eu tenho falado isso nas minhas palestras. Quando você escreve, o que se perde na comunicação não verbal? Atitude, olhar, intensidade, tom de voz, energia. Tudo isso você perde, né? Quando você vai para uma comunicação escrita, o tom não é de quem está escrevendo, é de quem está lendo. Então, muita confusão. Às vezes você escreve com uma intenção, só que a intenção não é sua, a intenção é de quem lê. Quando eu tenho dúvida se quem vai receber minha mensagem não vai entender, eu mando áudio. Exatamente. Eu mando áudio porque eu falo assim, você quer ver que ela vai entender tudo errado? E aí eu mando áudio. E aí eu já estava num teor da conversa que o negócio estava desandando, né? Sim. Eu falo, eu vou mandar um áudio para ela entender que eu não estou brigando, que eu não estou chateada, que eu não estou nada disso. Entendeu o tom, né? E aí quando eu gravo, a pessoa me responde totalmente diferente. Eu falei, bem, agora ela entendeu porque eu gravei um áudio. E outra coisa, Cris, eu vejo às vezes no WhatsApp tem uma frase, né? Cada pessoa tem uma frase, né? Sim, uma mensagem. Tem uma mensagem já ali, né? É muito incrível quando eu leio assim, não me mande áudio. Mas então isso tá sério, né? Tá sério. Você vê que assim, eu quero mandar um áudio pra você, mas eu não posso porque você não aceita áudio. Então, mas assim, né? Normalmente nós lidamos com business por business, B2B ou empresas para empresas. Você pode se comportar assim na sua pessoa física, é um direito seu, cara, ser humano. Agora, o meu ponto de evangelização, porque eu só atendo empresas, só que tem empresas se comportando dessa maneira numa prestação de serviços, né? Como eu te falei, a gente também atende muitos escritórios de contabilidade, atividade complexa. Né? E, de novo, eu não estou negando a tecnologia. Eu compro no Mercado Livre, eu compro no AliExpress, eu consulto o melhor preço, transacional. Isso é transacional. Sim. Né? Eu quero pegar uma segunda fatura em algum prestador de serviço meu por um botão de WhatsApp, num chatbot. Lindo e maravilhoso. Mas atividades complexas precisam ser empáticas. Sim. Né? E uma coisa também que eu tenho falado bastante, o que acontece? Nós que temos clientes mensalistas, o começo da prestação de serviço se dá pós assinatura do contrato.
né? Nós estamos hoje numa cultura onde a posse tem ficado de lado. Tanto é que se aluga carro, né? Nós estamos saindo numa sociedade de posse, por exemplo, eu tô aqui no Rio, tô no Airbnb, né? Eu tô pegando um acesso de 2 dias dentro de uma residência que não é minha. Nós estamos saindo da cultura da propriedade para a cultura do acesso. Só que quem vende acesso como nós, e temos mensalistas, tem que gerar impacto permanente, senão esse cara cancela o contrato com você. Sim. E eu não consigo entender como gerar impacto permanente sem humanizar essa relação. Quanto mais eu humanizo a relação com os meus clientes, mais eles expandem, mais eles me indicam negócios, mais eu aprendo. Só que nós estamos nos abstendo. O que acontece? Não dá para virar um mundo transacional, né? Agora, a geração mais nova, a gente ainda até passa a mão na cabeça. Mas nós hoje, até os mais velhos já estão se dando conta, né? Eu tenho visto a transformação digital. Comecei o programa falando, eu não acho que a transformação é digital, ela é humana. E aí dentro disso, tecnologia é ferramenta. Eu não nego o WhatsApp, tá? Eu uso bastante o WhatsApp, mas eu acho ele para recados e situações menos complexas. Tanto é que a gente está para lançar um produto agora, o nosso produto de PBX virtual, já está pronto o produto, a gente está só fazendo um trabalho de marca para lançamento. A gente vai ter numa tela ramal de telefonia, WhatsApp, redes sociais, tudo na mesma tela. Então, eu não estou negando. Mas lá, a área que a gente mais investiu esse ano lá no escritório, Dani, foi a área de sucesso do cliente. Né? Então eu defino células, clientes de menor porte, médio porte, grande porte, e conforme a característica, eu humanizo mais ou menos a relação. Né? Não dá para ter uma empresa onde o telefone toca e você não tem gente para atender. Exato. Eu não consigo entender um mundo sem falar. Né? Esse mundo que essa futurologia de um mundo cercado por robôs, pra mim ela vai ser boa porque assim, eu não quero mais lavar louça, nem passar roupa, até aí tudo bem, mas eu quero ter tempo pra me relacionar. Com certeza, né? Pra conversar, né? Exatamente, eu adoro conversar. Contar histórias, ouvir as histórias das outras pessoas. Esse relacionamento, essa troca de experiências, eu acho que é, por exemplo, o que me dá motivação de viver. Sim. Eu não consigo me ver não falando. É o seu propósito, né? Eu também. Eu não consigo pensar em mim não falando. Não consigo. Eu sou da comunicação, né? Sim. O meu planeta é Mercúrio, é o planeta da comunicação. Então, assim, eu não consigo. Então, quando as pessoas falam, quando me mandam a mensagem... Outra coisa, que é uma coisa que me deixa profundamente magoada, não é chateada, é magoada. Eu estar conversando com você e você falar assim pra mim, vou lá, eu vou dormir, tchau. Então, mas... Eu acho, olha, isso me magoa. Porque assim, eu tava numa conversa com você, não precisa falar que vai dormir. Você pode, de repente, ir diminuindo o falar, a pessoa vai entender. E eu vou te dizer o porquê que as pessoas preferem o WhatsApp, porque é mais fácil ela falar isso pra você. Mas se fosse no telefone, de repente ela não falaria. Se tivesse pessoalmente, ela não falaria. Exatamente. Não então, uma das outras coisas desse aprofundamento que eu tô fazendo do uso do WhatsApp, a facilidade de você sair da conversa é muito rápida. Muito rápido. E nós temos outros problemas, né? O fato, por exemplo, da gente estar aqui, se tivesse um telefone, um casal saindo para conversar, só o fato de estar o telefone, a autora diz que já diminui a profundidade da conversa a dois. Porque você tem distração. Sim. E uma outra coisa que o cérebro dos mais jovens estão ficando viciados, assim, eles não estão acostumados mais com o tédio. Não. O autoestímulo das telas altamente disponíveis, qualquer situação que você se vê com um pouquinho de tédio, você corre para a tela. Né? Nesse estudo, inclusive, tem um estudo, acho que foi em Stanford, colocou, acho que uma quantidade de pessoas e para ficar em silêncio, acho que num período de até 15 minutos. A partir dos 6 minutos, as pessoas não conseguem mais ficar em silêncio. Ninguém consegue mais lidar com a solidão. Né? A solidão tem sido um negócio muito ruim, porque assim, só que assim, a solidão ela é importante do ponto de vista que assim, quando eu fico recluso, né, sem essa interação estímulo externo, eu sou obrigado a refletir sobre a minha pessoa. E não há evolução sem reflexão. Né? Então, essa sociedade menos empática tem a ver com a falta de conversa, a falta de momentos de solitude. Só que a solitude hoje a gente procura estímulo, né? Você percebe, você tem filhos, então eles não conseguem lidar mais com... Não, e é engraçado que quando você fica sozinho e você precisa refletir sobre você, dói, né? Exato. Mas é assim que a gente caminha e se fortalece. E aí as pessoas não querem se encontrar com elas mesmas, né? Outro dia eu bati um papo com uma psicóloga e ela falou que o consultório tá cheio. Aí eu falei pra ela que eu ainda vejo muitas pessoas que deveriam estar no psicólogo e não estão. Sim. E ela falou, Daniele, ninguém quer se olhar no espelho. Exato. Ninguém quer se encontrar com você mesmo. Eu falei, gente, eu lutei a minha vida inteira
para eu ter um espaço comigo mesma. E hoje eu faço terapia. Os meus filhos, terapia, né, meu marido, eu também faço. Eu fiz, parei e voltei e assim não vejo nada de mais nisso. Sim. Porque a gente tem que entender o seguinte: ninguém melhor do que um especialista para conversar com você sobre você. Se você for falar com a sua mãe, Cris, ela fala assim, não, meu filho, você é uma pessoa maravilhosa. Não se culpe tanto, né? Tem viés, né? Não dá, né? E se você falar com a sua esposa, não, Cris, você é um trabalhador, um ótimo pai. Então vai defender as nossas qualidades. E na verdade... Nós somos paternalistas, né? E na verdade não é isso, né? O psicólogo, ele serve para que você se entenda. Exato. Para que você veja o que você pode melhorar, o que você pode deixar para trás, né? Dores que ninguém vai te ajudar a cicatrizar, que não um especialista. Então, mas essa sociedade do autoestímulo, né? Nós somos numa sociedade que você se distrai com isso. Por isso que a autora lá que eu te falei do livro, em português, é a solidão conectada. Né? As pessoas não conversam, as interações por mensagens ou por telas, que ela generaliza, elas são sempre rasas, você não aprofunda, você não é empático, você foge do confronto. O abandono que você falou às vezes numa conversa, no mecanismo de mensagem ele é mais rápido. Né? E ao mesmo tempo, olha que loucura, né? A gente, durante muito tempo, e até por conta desses call centers que realmente nos incomodam com ligações por robôs, tocando seu celular o tempo inteiro, e a Anatel tá batendo firme, saiu uma resolução agora tem um mês. Esse mercado vai ajustar, o canal de voz vai ficar mais livre e mais limpo. O que acontece? Nós reclamávamos do telefone tocando. Eu acho o WhatsApp hoje pior. Nós estamos hoje aqui num podcast. Na hora que a gente desligar, eu vou ter inúmeras demandas no meu WhatsApp. Então, existe uma sociedade do imediatismo também. O WhatsApp, ele traz muito o imediatismo, né? E assim, não tem nada de bom, né? O que tem de profundo? Eu vou abrir aqui, vai ter, olha, eu tenho que assinar um documento, mandei pra você um negócio no ClickSign, não sei o que, você vai chegar... fazer um Pix. Só demanda. Só demanda. Aí você não tem conversas. As pessoas não estão mais. Eu tenho saído, né, com a minha esposa, eu tenho observado os casais, as pessoas não conversam mais. Não. Meu. Estão no telefone. Cara, é muito Duas triste. pessoas, cada uma no seu telefone. Muito triste. Né? Muito triste. E você falou sobre call center, né? Incrível. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Por exemplo, você tá numa emergência. Seu carro foi roubado. Aí você liga pra seguradora. Sim. O número 1 nunca é você foi roubado. Sim. É tipo, você quer fazer no seguro? Digite 1. Se você ligou, eu tenho certeza que o maior número de demanda é porque você tá precisando usar o seguro. O telefone toca por urgência. Né? Então, o número 1 é você foi roubado? Digite 1. E aí você já sai daquela hora. Não, você fica. Número 2. Número 4, se você foi roubado. Pô, aí você digita 4. Aí ele começa a fazer 1 milhão de perguntas. Ele não tá entendendo a sua urgência, o seu nervosismo, o seu desespero. E foi bom você colocar isso, que assim, eu tenho propriedade para falar isso. Eu tenho quase 4 mil empresas e a gente, óbvio, analisa perfil. O telefone hoje é inegável, toca menos que no passado. Mas quando ele toca, ele tem que ser atendido porque é urgência. Isso aí. Dani, é urgência ou dúvida altamente complexa. Isso. E tem um terceiro que muitas pessoas eu falo não acreditam. O canal onde eu tenho maior taxa de conversão em vendas é o telefone. Sim. Não toca tanto como vem leads de redes sociais. Mas quando liga alguém interessado, pô, é quase que 100%. Sim. Porque o cara, pra parar, olhar seu telefone, ligar pra sua empresa, pedindo que ele quer o seu serviço, olha, atenda esse cara, porque ele quer comprar o seu serviço. Claro. Outro dia eu queria fazer um curso. Aí entrei no Instagram da escola. Eu não conseguia achar o telefone da escola pra eu ligar. É proposital, né? Aí eu perdendo tempo. Eles não querem. E eu perdendo tempo. Perdendo tempo. Aí eu mandei uma mensagem no direct. Não me responderam. E eu mandei no dia seguinte. E na semana seguinte. E no mês seguinte. E não tem resposta. E aí eu te pergunto, como eu faço a inscrição para fazer esse curso? Então, mas essa sociedade tá bem estranha. Eu vou dizer, recentemente eu tinha uma viagem, aí o meu pequeno, as mais velhas às vezes podem ficar sozinhas, eu já tô deixando um pouco mais, mas o de 8 não tem jeito. Não tinha com quem deixá-lo. E eu tinha feito uma reserva para minha esposa com o quarto casal. Aí umas semanas antes eu mandei um e-mail, né? Eu não vou falar o nome da rede hoteleira, e é grande. Mandei na 0 resposta. 0? E no lá, reservas, @ o nome do hotel lá, uma rede grande e tal. Aí um dia antes, eu falei, cara, não tem jeito, vou ter que ligar. Aí eu vou mandar um WhatsApp. Mandei o WhatsApp num botãozinho lá do site. Eu mandei, acho que 9h30, 10h30 nada, 11h30 nada, meio-dia e meia nada. Aí eu peguei minha esposa pra almoçar, falei, cara, Mari, ninguém tá respondendo. Aí eu vou ligar.
Entrei no site, liguei, 0800. Bem-vindo à rede. Diz que não sei o que, 2 para reserva. 2. Boa tarde, né? Rede tal. Falei, olha, eu tenho uma reserva pro hotel tal. Preciso de um quarto, mais uma caminha tal. Só um segundo, meu senhor. Reserva alterada. Falei, precisei usar o telefone, cara. Assim, precisei usar o telefone. Então, assim, tá muito bonito. Tem soluções muito legais. Assim, eu não tô defendendo... Assim, tudo que é extremo é ruim, né? Você sabe, a gente já aprendeu um pouquinho na vida. Sim. Assim, precisa equilibrar, né? Use bem a tecnologia, automatize processos repetitivos. Vocês são extremamente bem falados no mercado. Vocês olham o processo, né? Então tem coisa assim que o cliente quer rápido, resposta rápida, cabe mensagem. Agora, dentro dessa jornada, para você ter manutenção de carteira, expansão de... Eu tô vendo os empresários contábeis, principalmente, eu quero expandir, mas você não quer se comunicar. Né? É aquela frase da autora. A gente põe mais expectativa na tecnologia do que nos humanos. Sim. Quanto mais eu falo, mais eu ganho dinheiro. Né? Eu não, assim, cada um tem sua fórmula, tá, gente? Mas assim, quanto mais eu me conecto, quanto mais eu apareço, quanto mais eu converso, mais eu tenho ideias, mais eu aproveito, mais eu entendo, mais eu ganho dinheiro. Você vê, essa coisa da comunicação, ela é tão importante. Hoje eu recebi uma mensagem de um parceiro nosso falando que uma cliente nossa tá chateada porque o processo deu errado. E aí ela pra mim, me desculpe, tá falando isso com você, mas não sei. Eu falei, não. Você não tá entendendo o quanto é importante pra mim, mesmo que o feedback não seja positivo. Sim. Entende? Eu preciso recebê-lo, porque realmente eu preciso saber se tudo está funcionando. Sim. E aí, né, a cliente, ela tava falando o seguinte, mas assim, eu não tô conseguindo entender por que o erro, porque assim, eles são ótimos. Então, assim, é um erro humano, gente. Sim. É humano. E acontece. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o funcionário, né? O meu colaborador perguntar o que tá acontecendo, o que houve aqui, né? Por que você esqueceu aqui? Às vezes refazer um processo. E aí é onde eu sempre chego, Cris, refazer o processo. Porque aquele processo não está dando certo. A aviação funciona assim, né? Exato. Quando cai um avião, é uma coisa terrível, né? Mas a aviação se preocupa mais em refazer o processo e comunicar a melhoria do que efetivamente... Fórmula 1. Exato. Fórmula 1. Você imagina o quanto o Ayrton Senna deve ter lutado, porque você pegar os últimos anos dele de vida, né? As gravações dele, ele tá sempre falando em refazer os processos. Exato. E ninguém refazia, ninguém ouvia ele. Quando ouviram? Quando ele morreu. Aí quando ele morreu, realmente o Ayrton tinha razão, que essa curva era perigosa, que esse carro precisava disso ou daquilo. Se você olhar para a Fórmula 1 hoje, eu vi um vídeo esse final de semana que eu achei o máximo, né? Quando o carro para ali, que eles vão trocar o pneu, né? Quanto tempo eles gastavam em 1980, em 1990? A evolução, né? A evolução. O primeiro vídeo eles gastavam, acho que 12 segundos. O último vídeo, que é agora, 4 segundos. Então, quer dizer, os caras tiveram que refazer todos os processos. Eu falo muito de livro, né? Você percebeu já? Eu indiquei também pra minha galera um livro que recentemente eu li, que é Comece pelo Porquê. Esse livro é demais, né? Porque assim, entenda o porquê, né? Você vai conseguir essa resposta. Não comece pela resposta, mas pela pergunta, né? Então as pessoas que perguntam, eu assim, né? Eu era um aluno também, vamos dizer que eu não era muito de estudar em casa, mas eu era aquele cara chato na classe que a professora... sabe quando a professora explica e fala... Professora, eu não entendi. A professora, ai meu Deus, né? Mas eu estudava pouco, porque na aula eu consumia, porque eu perguntava. Né? Perguntava, falava, cara, não entendi, eu não posso ir embora sem entender, senão vai dar ruim, né? Eu tinha que entender. Exato. Né? E os meus colegas decoravam. Não. Aquilo pra mim era o cúmulo, a gente brigava muito na escola. Todo mundo falava assim que eu era metida a CDF. Não era, porque eu tinha que entender o porquê. Eu lembro uma vez, eu e uma professora de matemática, a gente brigou muito. Porque ela queria que eu fizesse a conta de matemática como ela ensinou. E eu fazia de outro jeito. Sim. E eu chegava no mesmo resultado. Não, eu já vi meus filhos fazendo conta, eu não sei fazer como eles fazem. Eu também não sei. Outro tipo. Né? Hoje é outro tipo. E aí, eu uma vez, terminou a aula e eu fiquei lá discutindo com a professora. Porque eu falei pra ela, professora, eu quero que a senhora me explique por que o meu jeito de fazer está errado. Se tá dando o mesmo resultado, né? Se tem o mesmo resultado. E ela falou que... Porque ela não entendia o meu jeito de fazer. Nossa. Eu falei, então. E você tava começando pelo porquê, né? Você queria saber, né? E aí eu falei pra ela, então assim, eu não acho justo. Eu lembro que ela ficou assim, parada, me olhando com a palavra que eu usei, né? Justo, de justiça. Eu falei, não é justo porque eu chego no mesmo resultado. Ela não tinha fundamento, né? Eu faço menos contas que você, mas eu cheguei no mesmo resultado, então pra mim não é justo. E ela me deu 0 na questão. Nossa, só porque você queria entender o porquê. Olha que loucura. E aí a gente conversou pra caramba, eu e ela. E a gente era assim... eu era revoltada sem causa, né? Porque queria entender o porquê.
E aí eu lembro que assim, era a maneira de eu falar que não era a melhor. Né? Porque eu não aprendi a me comunicar dentro de casa. Na minha casa não se comunicava. E tudo eu perguntava por quê. E um dia minha mãe falou pra mim o seguinte: você é muito chata. É que assim, né? Outra transformação que a sociedade passou, né? Nós tínhamos uma sociedade hierárquica, né? Hoje ela é vertical, né? A gente discute, põe na mesa, discute as ideias, mas a educação, a nossa formação de casa era assim, eu falei e acabou. É pétreo, você não. Né? Isso mudou bastante. Então, assim, o que você está dizendo assim, pro mundo dos negócios, eu fico sempre atrás dos porquês na minha operação. E aí, assim, quando a gente entende o porquê, eu quero me comunicar com o cliente. Sim. E até assim, qual que é o terror de empresas que têm mensalistas? Vocês têm mensalistas, eu também tenho. Entender os porquês, porque muitas vezes um cliente satisfeito, ele não te comunica, tá? E você vai saber só no cancelamento. Então, se comunicar com o cliente é importante. E tem uma outra coisa. Mesmo cliente, isso eu falo às pessoas, sério, Cris, mesmo clientes que nunca reclamaram com você, às vezes ele chega o cancelamento, você liga, ele fala, tava tudo tão bem, né? Acabei abrindo uma nova cotação aqui, acabei fechando com outro. Não, muito obrigado pelo tempo. Perde-se cliente se você não se comunica. E aí eu dei um outro exemplo, outro dia para um amigo meu, ele deu risada. Sabe quando você vai no hotel e você usa o quarto, aí você sai, aí vem o pessoal e limpa, né? Aí você volta lá, o quarto tá limpo, no papel higiênico que já tá usado o rolo, eles põem o selinho lá, dobram. Eu falei, você sabe por que isso? O meu amigo, não sei. Prova de serviço. Então quem tem mensalista, se ele não entrou em contato, você tem que se fazer presente com prova de serviço. Claro. Porque aí o cara, olha aqui a Maxi Doctor, tá sempre aqui, né? Você tem que estar lembrando. E é comunicação, de novo. Comunicação. Tudo é comunicação. E assim, você vê a comunicação nos detalhes. Tem gente que não vai ver. Você vê esse selinho ali, você fala, cara, o cara se dá o luxo de trabalho de dobrar. Prova de serviço. Eu tive aqui. Isso aí. Né? Então, assim, para vocês, empreendedores que têm mensalistas, mesmo clínicas médicas, né? Cara, tem que montar uma esteira semiautomática com um pouco de humano, mapear os processos. Isso aqui pode ser por mensagem, isso aqui é humano. Você vai ver. Com o tempo e essa frequência, seus negócios vão expandindo. Ele vai sempre lembrar de você, né? Isso aí. Né? Você precisa se fazer ser lembrado. Você tem que estar ali, né? O tempo todo ali. De alguma maneira, você tem que estar ali, né? O que a gente deixa muito claro aqui para os nossos clientes é isso, né? Algumas coisas você vai encontrar um robozinho no caminho. Outras coisas você vai encontrar pessoas no caminho. Isso é lindo, né? Uma coisa que a gente faz aqui, que eu tenho o maior orgulho, porque foi um projeto e hoje ele tá todo vapor, foi eu que criei, é a rescisão humanizada. Então, desde que os sindicatos passaram a não fazer as homologações, nós passamos a fazer aqui no escritório. Para o cliente não ter esse trabalho, às vezes é um desconforto. É terrível, né? Dependendo do tipo da rescisão que ele fez, ela é desconfortável. Então, o que a gente criou... Uma das coisas que eu não aprendi ainda, viu, como empreendedor. Eu sou tão humano... É ruim, né? É ruim. É porque assim, você precisa entender por que aquela relação acabou. E explicar para aquele colaborador por que ela acabou. E nem sempre ele entende. Nem sempre ele entende. Mas você precisa fazer o seu papel, ele entendendo ou não. Mas você precisa, para você ficar com a sua consciência tranquila, que você encerrou aquilo legal. Fez de tudo, né? Você fez de tudo, né? E mostrar para ele. Você lembra quando eu te chamei aqui, a gente conversou sobre isso? Foi o primeiro aviso. Depois eu te chamei de novo, uma segunda vez, a terceira vez. E assim, eu não consigo ver você evoluindo, porque se eu tô te chamando para falar a mesma coisa, você não tá evoluindo. Então eu entendo que você não quer evoluir, você não quer mudar. Então, por esta razão, a gente tem que encerrar o nosso contrato. Porque a nossa relação é de contrato. Claro. Eu te contratei, a gente assinou um contrato, e agora eu tô te descontratando. Então, o que eu comecei a perceber? Que o funcionário, às vezes, chegava aqui raivoso, muito chateado. Então, o que eu montei? Eu montei uma homologação humanizada. Então, eu atendo ele no horário que foi agendado. Então, se foi agendado às 8 e às 8 ele chegou, às 8 ele começa a ser atendido. Então, já começa por aí. Porque ele não quer perder mais nenhum minuto. E aí, ele começa a falar um monte de coisa que, de repente, o meu funcionário que está atendendo ele não está nem entendendo do que ele está falando. Mas é porque ele está com raiva. E ele quer contar as coisas negativas lá do consultório. Que ele não conseguiu comunicar para chegar a essa situação. Ou ele tá com tanta raiva que ele quer falar mal. Então a gente deixa ele falar, né? E aí a gente lê toda a rescisão para ele, todas as verbas, e tenta demonstrar para ele matematicamente como foi feito cada valor daquele. Para clareza total. Para clareza total e deixar ele bem à vontade. Você não entendeu alguma coisa, você quer perguntar.
E aí, às vezes, ele fala, olha, eu entendi tudo, está tudo correto, porque eu já tinha feito as contas com o meu advogado, às vezes eles falam isso, né? Isso. E tá certo, tem que saber realmente se tá Os certo, direitos dele, né? E às vezes ele fala, mas tá faltando tal valor, tal verba. E aí, o que a gente faz? A gente, eu vou ligar lá pro consultório, eu vou ligar pro médico para ver o que foi que aconteceu com esse valor, por que ele não está aqui. E aí a gente oferece um café, um biscoito, para ele se acalmar, porque com raiva, Cris, não dá. ninguém vai resolver nada. E o nosso interesse não é na raiva, né? Não é nas coisas negativas, mas é que a gente deixe ele ficar certo de que aquilo tudo ali foi feito e revisto. Sim. Se ele acha que falta algum valor, ele precisa falar para a gente poder ver se realmente tá faltando. Adorei o precisa falar no seu... Comunicação. Ele precisa falar, porque se ele não falar aqui, ele vai falar em outro lugar. Exato. E eu não quero que ele fale em outro lugar. Em outro lugar a gente sabe que onde é, né? Então, entende? Eu quero que ele fale aqui porque os especialistas no departamento pessoal estão aqui. Sim. Então, se o meu departamento pessoal fez alguma conta errada, nós vamos refazer agora. Vamos ligar pro médico. Isso para clínicas é muito bom, né? Porque às vezes o médico tem eu te falei, minha esposa é médica, tem um consultório, tem 2, 3 colaboradores. É um vínculo, né, muito passional, né? Você tira um pouco, isso também é bem legal. Isso. Não, e às vezes o funcionário, ele está equivocado, ele está com a informação errada. Eu tive um problema outro dia aqui que foi isso. A menina ficou afastada, acho que 8 meses da empresa. Ela sofreu um acidente, quebrou, acho que o braço, e teve que refazer a ligação do carpo. Nossa, aí é terrível nessa mão. Então, bem assim, sensível. ela ficou 9 meses afastada da empresa. Quando foi feita a rescisão, nem foi porque a empresa queria mandar funcionário embora. Ela queria ir embora porque ela ia mudar de estado. Ela ia ficar perto dos pais. Tá. Porque ela estava, assim, emocionalmente abalada com o problema que ela teve. Então, ela estava indo embora, ela acabou ali fazendo um acordo e a empresa mandou ela embora, ok? Ela falou assim, está faltando as minhas férias. Tá faltando. Só tem aqui a proporcional. Tá faltando 1 ano. E ela não tinha direito, porque ela ficou 9 meses afastada. Foi o afastamento, né? Entendeu? Depois de... E ela não sabia disso, Não sabia. Então, ela estava com a informação errada. Então, aí a gente foi... O que eu peço para fazer? Peço para imprimir a lei. E entregar na mão do funcionário, marcar... E tal, é sua lei, mas eu quero te explicar. Tá vendo aqui, ó? Tá dizendo, você perdeu o direito às férias. Porque aí ela ficou 9 meses em casa, ela perde o direito. E aí ela perde o período que tava contando para as férias, ela perde. E quando que ele volta a contar? Quando ela volta a trabalhar. Então imagine, ela voltou a trabalhar hoje, o período dela começa a contar a partir de hoje para frente. Tá na lei. E você percebe, né? Como é que você vai explicar isso por mensagem? Não explica. Eu voltei de novo com o tema da mensagem, porque assim, não tem como, né? Não explica mais. E assim, se perde e a pessoa, ela vai se estressando, Cris. Ela vai se estressando porque quando... Você quer ver uma coisa que estressa as pessoas? A palavra não. Quando eu digo, você não tem direito. O cérebro da pessoa já... Né? Pronto, ela me disse o não, eu fico raivosa, eu começo... E aí, assim, eu sempre peço para as pessoas evitarem usar a palavra não. Sabe por quê? Então, o PNL fala muito disso, né? Fala. Eu quero que você desenhe, eu quero que você, o seu cérebro faça a figura da palavra não. E qual é a figura? Nossa, coisa ruim, né? Não tem. Não existe. E se Primeiro que tiver, não existe. É ruim, né? Se eu falar pra você, carro amarelo, seu cérebro já desenhou. Né? Bola azul, camisa vermelha. Você tangibiliza, né? Não. Não tem. E o sentimento não é bom. E o sentimento não é bom. Ou é a palavra não, ou é aquela bolota vermelha cortada. Não sentimento E o sentimento não é bom. Então você começa a criar problemas para você mesmo. Entende? Então, assim, o não, ele não é desenhável. Então, evite usar a palavra não. Quer ver? Cris, não esquece de trazer o livro amanhã. Você vai esquecer, sabe por quê? Parece que reforça, né? O teu cérebro, ele não entende o não, então ele apaga. Então fica, Cris, esquece de trazer o livro amanhã. Aí o cérebro, entendi tudo. Lembrar o Cris, esquecer o livro amanhã. Nossa, todas as vezes que eu reforcei, eu tenho exemplos práticos. Quem nunca passou por isso, né? Tem exemplos práticos demais disso. Que muito louco. Olha, o tema humanização, essa da rescisão, achei sensacional. Eu tenho reforçado, assim, dizem que criar cultura e evangelizar, como eu usei esse termo, é frequência e repetição, né? Tem uma frase que eu tenho usado bastante, assim, ó, para as palestras que eu participo, assim, ó, muitas vezes o seu cliente quer apenas ser tratado como humano.
né? E a gente tá tratando tudo por robô. Robô, assim, ó, a gente falou de empatia, os robôs são programados, ele Sim. não é empático. Uhum. Eu tenho falado muito disso também, tá, Dani? Robô é algo, não é alguém. Você quer ver Né? como é que... Às vezes eu quero saber se aquilo é um robô ou uma pessoa, porque eles enganam, tá? Ele Sim. fala assim, vou te direcionar para um atendente. E vem outro robô, Sim, tá? é isso mesmo. Você quer ver como é que eu faço? Uhum. A pessoa fala assim, oi, Daniele, tudo bem? Aí eu falo tudo, e com você? Que matou o robô. Aí o robô... escolha, não sei o que ela falou. É robô, já sei. E aí, quando é humano, a pessoa fala assim... Nossa, muito obrigada por você perguntar como eu estou. Olha, isso Eles se mesmo. surpreendem. É isso mesmo. Entendeu? Porque assim, como eu quero ser tratada como humano, eu trato o outro como humano Claro, também. claro. Então, essa troca de humanização E tem aí que ser mútua. E aí você deu o exemplo, né? O robô, ele é programado. E aí até brincado, né? IA, né? Inteligência Artificial. IA, intimidade artificial. É. E aí eu tô brincando, assim, outro dia eu falei pras pessoas assim, eu vou criar um novo termo, eu vou tentar usar esse jargão e criar até campanhas nossas de marketing, que eu quero ser uma empresa de IH, Inteligência Humanizada. Isso. Eu quero usar o melhor que eu puder com ferramentas de inteligência Isso aí. humanizada. Então eu vou começar a repetir, logo mais você vai ver pessoas repetindo também. Então, inteligência artificial, intimidade artificial, que você me deu o exemplo aqui, IH é inteligência humanizada. Isso aí. Esse é o meu propósito com as ferramentas que a gente está colocando pro mercado. Isso aí. Trazer uma coisa mais humanizada. Mas esse trabalho não tá sendo fácil, tá? Não tá sendo, é não tá fácil. sendo simples, né? Não é simples, é preciso repensar tudo. Por isso que eu aceitei esse convite tão prontamente, porque falar disso não só me ajuda, como ajuda também quem me segue, né? E me ajuda também a ampliar essa voz, né? E eu vejo que você tem mais uma companheira aí de luta. Com certeza, tamo junto. Como dizem os jovens, né? TMJ. Exatamente. Mas é um tema que eu adoro, que é comunicação, que é falar, né? Que é colocar essas coisas pra fora. Eu sou uma pessoa que eu adoro um projeto novo. Sim. E assim, tudo que tem a ver com pessoas é sempre muito bom. Sim. Todos os cursos que eu vou fazer é sempre visando isso, né? Trazer uma ideia nova para todo esse nosso contexto. É óbvio que a gente tem sempre algo a melhorar. Acabei de ir para Disney fazer um treinamento de excelência no atendimento. Legal, é sensacional. Sensacional, mas você sabe que eu sou uma pessoa que eu entendo muito de excelência no atendimento, porque eu sou cliente, eu quero ser muito bem atendida, né? Mas você sabe o que eu mais olho nesses treinamentos? O que eu não quero fazer. A gente aprende mais então, eu gosto de olhar para o que não funciona. Sim. Então o cara fala para mim assim, nossa, a Disney é super limpa. Realmente é. Na hora que o parque abre. Como é que mantém isso, né? Como que mantém? Alta circulação e tal. Não dá, são 80 mil pessoas circulando por dia. Como você controla o fluxo de 180 mil pessoas? É muita coisa. Banheiro, vaso, ok. É automático, né? É mecânico, né? Tem um sistema ali por detrás. E para limpar ali é uma pessoa que ela tem que estar ali full time. Mas no parque. Não. Naquele metro quadrado todo. Com alta densidade de consumo constante, né? Não dá. Então, assim... E aí você começa a entender a magia. Qual é a magia? É você entender que o cliente tem que te ajudar a limpar. Você engaja ele, né? Você enganja ele, entende? Então, a primeira coisa que eles fazem, o uniforme do cara que limpa é branco. E é branquíssimo, entende? Deve ser alguma meta que eles têm com o funcionário lá dentro. Então, você pensa assim, cara, o cara que limpa o chão usa uniforme branco. E tá limpinho. Então, eu não vou jogar esse papel no chão, eu vou jogar no lixo. A gente se move por hábito e referência, Exato. né? Então você tem que olhar outras coisas que não é aquilo que ele quer que você realmente veja, o que está explícito. Eu olho para o implícito. Eu olho para o que ninguém está olhando. Então, por exemplo, passou lá uma charrete com um cavalo. E os 4 cantores. E aí eles paravam, cantavam aquilo tudo, né? Todo mundo estava olhando para os caras que estavam cantando, para aquilo que estava acontecendo. Para onde eu estava olhando? Para a mulher que estava limpando a bosta do cavalo. Porque você imagina se aquela bosta fica ali. E ela tinha uma lata de lixo com rodinhas, com uma tampa e uma pá e uma vassoura. Então, enquanto o entretenimento tá rolando lá, né? ela estava limpando e jogando ali dentro e tampando, porque se ficar aberto, ninguém aguenta o cheiro. É muito quente também. Entende? E aí eu comecei a observar e contei pro meu marido. Quando meu marido foi olhar, o pedaço que o cavalo fez, o cavalo não fez nada. Sim. Aí ele falou assim, bem, agora o cavalo não fez nada, então eu não pude ver, não pude ter experiência. Mas assim, você tem que olhar para detalhes que as pessoas não olham. E a diferença tá nos detalhes. Estão nos detalhes. E Porque você tem que olhar para os detalhes. Aí assim,
os detalhes o teu cliente também não vai te contar, Cris. Pô, eu tô dizendo assim, ó. Você vai ter que descobrir. Como é que você descobre? Se comunicando. Nós temos começando pelo porquê e se comunicando. Nós temos um mundo hoje, né, Dani, que assim, a tecnologia está altamente disponível. Né? Isso tem explicações também. O custo de armazenamento de dados em nuvem despencou, processamento dobra a cada semestre, os chips são mais rápidos. Está ficando extremamente acessível. Nós estamos entrando numa era da singularidade. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que você se preocupa muito com isso. Eu também me preocupo lá. Porque, assim, existem mais de 1.500 prestadores de telefonia no Brasil, tá? Embora as pessoas só conheçam as concessionárias, posso até citá-las aqui, Vivo, Claro, e não tem uma boa percepção de atendimento personalizado. É varejão, né? Mas tem mais 1.500 autorizadas. Nós somos autorizados pela Anatel, tem mais 1.500. Onde está a minha diferença? Não está na telefonia que eu vendo. Está na forma como eu atendo, me comunico e como eu me torno singular para que esse cliente me considere, né? A mesma coisa o mercado de vocês. Eu entrei no CFC, acho que foi semana passada, 95 mil escritórios, né? E todo mundo com as tecnologias que estão disponíveis. Vocês participam das feiras. Onde está a diferença da Max Doctor? Isso aí. Nos detalhes. Né? Nos detalhes. Como a gente se comunica, aumenta a percepção do cliente. Você sabe como que eu e a Yungo, a gente ficou amigos? Não. Eu fui num evento onde eu palestrei e conheci vocês. E eu fui lá, me apresentei. Foi no congresso ou não? Não. Tá. Foi num evento de tecnologia que o CRC fez. Ah, legal. Aqui no Senac. Tá. E aí eu fui lá no quiosque, não conhecia vocês, nunca tinha visto vocês. E perguntei, o que vocês fazem? E aí me olharam assim, estranho, né? Aí começaram a falar, falei, pô, legal. Ah, você gostaria de receber um contato nosso? Eu falei, gostaria, mas eu já tenho telefonia em nuvem. Mas gostaria. Nunca recebi esse contato. Nunca. E eu falei, bem, eles devem ter vendido a beça e me esqueceram. Sim. Né? Beleza. Fui no segundo evento, aí foi no congresso. Sim. Encontrei com o Luiz. O Luiz. Aí o Luiz veio falar comigo e aí eu ri, né? Eu falei, fala. Aí ele falou, eu falei, e aí, agora você vai me ligar? Aí ele me olhou, desculpe, eu não entendi. Eu falei, então, a gente não tô falando que foi com você, mas tô falando com a empresa, né? Claro. Já fizemos um contato e eu tô esperando vocês me ligarem até hoje. Ele falou, como é que é? Deve ter ficado bravo. O Luiz é Ficou. grandão, não? Ficou. Ele, como é que é? Não, espera aí, vem aqui. Eu vou pegar o meu telefone, vou cadastrar você aqui agora. E vou te mandar um oi. Eu mandou um oi. E aí ele falou assim, ó, a gente vai voltar do congresso no dia tal, e aí eu vou te ligar, a gente vai se falar. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí quando eu saí, aí saí. E aí toda vez que eu passava pela Jung, ele, ó, vou te ligar aí. Marcou, Toda né? vez, né? E aí ele me vira e falou assim, eu vou te ligar, tá bom. E quando eu voltei, ele me ligou. Tem mais de um mês o congresso, Sim, né? A gente até hoje não conseguiu fazer essa reunião. Mas também a agenda Não, tava mas muito aí cheia. é agenda lotada, viagem pra lá, isso pra cá. E aí é engraçado que eu percebi que eu falei, até vou mandar isso pra ele, mas eu falei, tô com tanta coisa que eu não falei, né? O Luiz, ele não quer tratar comigo pelo WhatsApp. Não. Ele quer fazer uma call. É isso aí. E aí eu falei assim, cara, ele podia resolver comigo pelo WhatsApp, né? Vai Mas ficar humanizado. e aí, né, eu falei, mas deixa, porque assim, eu deixo pra ver até onde a pessoa vai comigo, entendeu? sim. Se fosse uma coisa que fosse muito urgente pra mim, eu já teria falado, Luiz, olha só, eu tô sem tempo, vamos tratar logo aqui pelo WhatsApp. Porque assim, quando a coisa é urgente, eu mesma quero fazer pelo WhatsApp, porque é uma coisa que eu necessito muito. Mas isso aqui não é. Sim. E aí, assim, eu preciso entender, né, algumas coisas, detalhes e tal. E foi muito engraçado que aí na semana passada o Luiz mandou mensagem. Eu falei, então, Luiz, eu tô indo pra Orlando. Ele, caramba, você tá indo pro curso do DNA e tal. Eu falei, tô, olhar. Então não vou te encher o saco. Na semana que vem a gente se fala, né? E aí, anteontem, a gente começou a se falar. E eu falei, pô, eu tô chegando, né, no Rio, vamos gravar um podcast, vamos falar um pouco do que vocês fazem, para as pessoas poderem conhecer vocês. Por quê? Porque já me encantou. Sim. Já me encantou por duas coisas. Pela comunicação e pela não desistência. Exato. Tem gente que desiste de mim porque eu não tenho tempo. E aí a pessoa fala assim, cara, você não tem tempo, eu não tô conseguindo marcar reunião com você, tchau. E aí, essas duas coisas me encantam numa empresa. A persistência, né? A resiliência. resiliência. Sabe por quê? Porque, assim, eu não sou mais uma pessoa. O Luiz, a Yungo, está atrás da Daniele. É isso aí. Entender as necessidades, momento, né? Entendeu? É isso. Então, assim, não é mais um cliente. É a Daniele, é a Max Doctor. Então, assim, vamos aguardar. Quando a Daniele puder, nós vamos poder fazer a reunião com ela, vamos poder apresentar o que nós temos, vamos entender a necessidade dela pra gente tentar encaixar tudo isso. Entende? Isso que às vezes as empresas não entendem. Eu vou dizer uma coisa, eu bato muito nessa tecla lá dentro, assim, ó. O maior valor que a gente tem hoje é tempo. Nós falamos aqui também hoje, né? Tempo. Aí eu queria desacelerar pra ter tempo. Então, assim, tentem
adquirir o tempo das pessoas. Né? E quando essa Sem pessoa... ser chato, Sem ser Cris. chato. E quando essa pessoa te dá o tempo, usufrua da melhor maneira. Sim. Né? Comunique-se bem, né? Pondere, né? A venda que a gente faz é complexa. A contabilidade também é uma venda complexa. Muito. Né? Você precisa que a pessoa esteja alinhada com os objetivos que são comuns. Que vocês podem entregar o que ele também espera. Sim. E aí começa a jornada. Não adianta a gente empurrar, né? Não adianta empurrar. não adianta. E aí eu volto de novo no tema da comunicação. Não dá para uma empresa de venda complexa querer fazer a coisa como se fosse um e-commerce. Não tem como. Não tem. Né? Quando eu montei a empresa, a Yungo, né, lá em 2017, falei, olha, eu vou montar um software, vou vender tudo em nuvem, vou ter 10 milhões de downloads, vou ficar milionário, vou para as Bahamas, vou para o Mar Mediterrâneo, andar de veleiro. Na prática, eu só conquisto quando eu me comunico, expando, me relaciono. Né? Então a essência da comunicação tá na minha pessoa. Né? Eu vou continuar nessa. Tá? A gente fez a gente participou de um evento em Orlando só sobre finanças. Tá. E eu adorei o que um brasileiro falou, que é o seguinte. Você imagina o seguinte. Tem madeira aqui, 1, 2, 3, isola. A Yungo quebra. Quebrou. O CNPJ faliu. Sim. Acabou. Aí o Cris tem que começar de novo. Né? O mais importante daquele CNPJ era o Cris. É isso. Não era Yungo. É isso. Então, assim, é a essência do Cris. Aonde o Cris estiver, o CNPJ que ele montar, não importa. Ele consegue de novo, porque a essência dele... A gente vende confiança. Né? Exato. Então, assim, a empresa, ela tá ligada a uma pessoa, 2 ou 3, não importa. Mas são pessoas. Aquele CNPJ, por detrás dele tem pessoas. E essa essência é o que faz a tua empresa prosperar. A Yungo, ela não é ninguém sem o Cris. Acho que é histórias, né? Então, assim, e as pessoas às vezes não entendem isso. Acho que o valuation, né, daquela empresa é o nome daquela empresa no mercado. Não é. Tanto que assim, os fundos, né? Já tem uns fundos nos namorando aí, mas eles, em geral, querem entrar e hoje em dia eles querem manter os fundadores. Sim. Porque senão a empresa perde a cultura, né? Exato. No nosso país, as pessoas ainda não pensam assim, elas precisam olhar para dentro, né? O que é Yungo? O que a Yungo faz? A Yungo é uma empresa de comunicação. Quando eu falo em comunicação, eu já lembrei do Cris. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Eu falei, caramba. Isso precisa estar alinhado, né? Precisa. Você sabe que assim, vamos falar em alinhamento, o nome da nossa empresa, o pessoal fala, o que é isso? É coreano, eu sou descendente de japoneses. Yungo, tem esse Go aí, é coreano não. É Yungo em latim é conectar. Conectar? É uma palavra do latim, né? Então não foi escolhida à toa. Eu ia te perguntar. Não, é conectar. Conexão, unir, conectar. Legal, bacana. Né? E isso tem que fazer parte da nossa essência. O que o Luiz está fazendo é conectando com você. Sim. Né? E pode ser que dê certo, não dê certo, não importa. Mas a gente ganha um amigo, um espaço. Exato. É isso que as pessoas precisam entender. Quando você se conecta, a gente não tá preocupado com o final dessa história. Exatamente. A gente tá preocupado com o que a gente vai trocar aqui agora. Exatamente. O que nós vamos trocar? Eu posso migrar o que eu tenho hoje para a sua? Não, eu não posso agora. Eu preciso de 6 meses, porque eu tenho contrato. Faz parte. Ok, faz parte. Mas assim, todas as ideias que você me trouxe, tudo que a gente conversou, né, podem ser processos novos. É a troca. É isso que eu amo na vida, a troca. E assim, o início da nossa conversa de hoje foi sobre isso, né? Os jovens não querem trocar. Então, né? mas Pra eu entrar no mundo de um jovem, pra eu sentar pra conversar com um filho meu, a coisa tem que ser, assim, muito emocionante pra ele. Sabe? Porque, pra despertar, né? porque você fala assim, pô, mãe, o que você quer agora? Eu tô jogando. Né? E assim, uma guerra muito grande que teve na minha casa durante muitos anos é que eu falava assim, meu filho, dá pausa aí no jogo que eu preciso falar com você. E os jogos deles não pausam. É online, né? É online. Contra alguém, né? E aí eu lembro uma vez a gente viajou, eu e Carlos, e a gente, sempre quando viaja, eu gosto de trazer uma lembrancinha pros filhos. Pode ser uma coisa simples, uma caneta, mas a gente gosta, né? Sim. Porque a gente criou essa conexão com eles, de que cada viagem, quando eles não estavam com a gente traria alguma coisa que conectariam eles ao lugar que a gente foi. Sim. E eu lembro uma viagem que a gente fez, que eu não tava conseguindo comprar nada. Né? Camisas, tem camisa pra caramba, caneta. E de repente a gente foi, que eu adoro, ir em feira. Eu amo ir à feira, que é onde estão as pessoas. É isso, ela se relaciona, né? E as pessoas locais. E eu gosto de conversar com as pessoas. É, e a gente foi numa feira de rua. Sim. E essa feira ela era misturada, né? Tinha comidas, tinha coisa. O que eu achei lá? 2 quadrinhos. Quadrinho eu comprei 2, um pra cada filho, dizendo o seguinte: jogo online não tem pausa. E os filhos amaram. E eles estão até em casa até hoje. Singular, né? Coisa singular, né? Singular, né? E aí, assim, eu tenho que marcar o horário, às vezes, pra conversar com meu filho. Mas assim, você sabe, né? A gente tem óbvio que a gente precisa olhar
os avanços, a sociedade que vem aí. Muitas vezes falando com amigos, eu falo, pô, Cris, mas tem que saber que o telefone ninguém atende, o pessoal não quer se comunicar. Eu falei, eu entendo, né? Mas precisamos também ter um pouco de inteligência na coisa. Eu hoje disputo, nós nos tornamos a operadora oficial do setor contábil, né? A gente tem muito cliente contador. Os decisores contábeis têm entre 40 e 60 anos, normalmente. Né? Vocês são hiper avançados, porque vocês são extremamente conectados, então vocês lideram o movimento, vocês não estão liderados. Uhum. Mas quando eu vejo a maturidade dos escritórios, né, por mais que os anúncios de todos os eventos, até para chamar audiência para esses eventos, esteja focado em robôs e em IA, a realidade não é essa, tá? Então é preciso ponderar sempre as coisas, né? Eu sempre falo de equilíbrio, né? Eu gosto de mensagem para determinada coisa, telefone para outra, e quando você fala em avanço, né? A gente tem que buscar o avanço para a locomotiva andar, mas o final da fila, ainda o grau de maturidade digital no Brasil é baixo, tá? Muito baixo. Né? Muito baixo. E principalmente em alguns setores que são vistos como mais tradicionais. Sim. O setor contábil é visto como tradicional. Tradicionalíssimo, né? Eu atendo muito escritório de advocacia também tradicional. Né? Então, assim, e como eu vi o setor contábil, existem os fundadores, os pais, e eles estão se aposentando, existem sucessores. Né? Existe o sucessor que quer, e às vezes esse cara é muito à frente, ele consegue conectar as coisas. Tem o sucessor que não quer, tá sendo empurrado para herdar algo que ele não quer. E tem as pessoas que lideram movimentos. Aqui a Maxi lidera movimento, o pessoal do DNA lidera movimento, e tem um trabalho muito bom, né? Esse trabalho que vocês têm feito não ajuda só você, né? O mercado é muito grande, né? Nós estamos falando em 20 milhões de empresas no Brasil, né? Quando você fala uma coisa que ressoa no escritório menor, que ele pode aplicar, você tá ajudando ele também. Sim. E é bom pra todo mundo. Eu nunca vejo ninguém como competidor, assim. Não. Né? É isso que essa nova geração do CRC vem trazendo, né? É a gente entender que nós não somos competidores. Claro que não. Nós somos colegas de trabalhos, né? A gente tá aqui para ajudar os outros. Às vezes, vem colegas aqui de escritórios menores e eles falam, pô, essa ideia é muito bacana. Você inspira, né? Posso fotografar? Eu falei, deve fotografar, deve copiar. Porque quando a gente copia, Cris, vai ser do nosso jeito, não vai ser igual ao do outro. Nunca é igual. Não é igual. Então, assim, cada um vai fazer do seu jeito. Isso aqui é uma ideia. E aí você melhora. Que funciona pra vocês, né? E ela vai ser melhorada. E, de repente, daqui a pouco tem uma pessoa fazendo uma coisa melhor do que eu fiz, que vira exemplo pra mim. Sim. E eu falei, caramba, desse jeito é bem melhor. Vamos mudar. Vamos mudar nosso jeito de fazer. E aqui no Rio de Janeiro, realmente, assim, tem uma geração nova chegando. Com muita vontade, né? Muita vontade. Isso é muito legal. Bacana. Muito colaborativa, né? Muito, e assim, as pessoas mais jovens estão trazendo ideias bacanas, vivas, incrementando. Eu conheci uma menina lá no DNA, que ela é de Brasília, ela tá com uma ideia super bacana pra gente fazer lá em Brasília, no CFC. Legal. Muito bacana. Então, uma menina super jovem, 20 e poucos anos, e aí a gente começou a conversar, ela foi trazendo as ideias, eu falei, gente, olha que ideia bacana. E a gente aqui, de repente, não pensou, porque a gente tá focado em outras coisas. Então, assim, quando a gente se une, grandes ideias vão acontecendo. E é bom para todo mundo, né? Essa ideia do contador sair da cadeira de contador técnico e empreender, né? Tem feito pessoas que estavam querendo se aposentar. Nós temos clientes, tá? Tem um cliente nosso, depois eu posso até falar o nome dele, é o Adilson. Ele é embaixador Conta Azul. Ele falou, pô, eu tinha meu escritório aqui, mas esse fato de eu poder ajudar outros escritórios, porque ele dá muita mentoria, né? Cara, isso me fez... O cara, ele fala vibrando da vida dele. Ele tem o escritório dele e ele ensina como os outros escritórios têm o processo dele. Ele falou, Cris, isso me motiva de tal maneira que eu acordo com uma vontade. Eu tô malhando, tô viajando, tô dando palestra. Porque no fundo, né, dinheiro, a gente disputa, né? Não vamos ser hipócritas. Não, claro que não. Agora, a gente precisa de propósito pra viver, né? Propósito, com certeza. É isso que eu digo, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso, né? Ganhar dinheiro não é pecado. Como você vai usá-lo é que você tem que saber. Exato. Né? Você tá fazendo bem pra você, pra sua família, pra outras pessoas, está ajudando as pessoas, né? Porque é importante você ajudar as pessoas financeiramente, ou com ideias, ou com o que seja. É importante você dividir o que você tem com o próximo. O meu propósito é esse, é dividir. Seja dinheiro, seja ideia, seja comunicação. Sim, educação, seja o que for, educação, né? Você quer ver... A gente está ensinando o tempo todo. É isso aí. A gente está aqui no escritório, chega um colaborador novo, você está ensinando. Hoje eu acho que eu sou muito mais professor do que empreendedor. Também. Óbvio que, né, empreender tem as coisas que você tem que saber, direito, lei, contabilidade, mas assim, o meu trabalho, eu acordo disposto a renovar pessoas todos os dias.
renovar tanto os meus colaboradores, pessoas que convivem comigo, meus filhos, clientes, né? Através da comunicação eu tenho conseguido atingir. Né? Tem virado meu propósito de vida, tá? Isso é ótimo. Me comunicar cada vez mais, expandir as coisas, ter me feito bem, né? Tenho estudado mais, porque para se comunicar precisa estudar, precisa ter profundidade, né? Então, uma jornada incrível, assim. Tô gostando bastante. E ter aliados sempre nos fortalece, muito, né? Muito. Nós estamos vivendo uma era da geração com mais problemas de saúde mentais, né? E eu acho que também tem relação com a falta de comunicação, né? Você sabe, as pessoas estão extremamente deprimidas, né? E quanto mais você se isolar num quarto, interagindo por telas, não vendo pessoas, pior vai ficar. Com certeza. Você tem que sair para o mundo. É bíblico isso, né? A gente, se eu posso virar um monge dentro do mosteiro e fazer meus cânticos o dia inteiro, eu não vou ser parte da obra se eu não estiver no mundo produzindo, interagindo, me comunicando. Quem foi o maior comunicador do mundo? Jesus Cristo. Isso aí. Você pega a Bíblia e está o tempo todo ensinando. Você pega qualquer filme que você pegar de Jesus Cristo, ele está o tempo todo falando, se comunicando, ensinando. Esse último seriado que teve no Netflix, né, de Jesus... na verdade, ele não é sobre Jesus, né? Sim. Ele tá falando dos discípulos. É isso aí. Ele tá contando como os discípulos... Expandiu, né? Como expandiu. Exato. E aí tem umas cenas, né? Ele com Mateus, pra mim, são os melhores, né? Sim. Mateus o tempo todo tá perguntando, por que, Jesus? Por quê? Por quê? E Jesus tá o tempo todo explicando, né? Sim. E aí é engraçado porque ele fala assim pra Jesus, porque Jesus perde tempo explicando as mesmas coisas de novo, e de novo, e de novo. Que é assim que é, né? Muitas pessoas não entendem na mensagem, mas, né? Exato. E assim, quantos anos se passaram? 2000 anos, e a gente continua aqui... E ainda tendo problemas com comunicação, porque as pessoas ainda não entenderam que comunicação é a base de tudo. Uma péssima comunicação... Da sociedade como um todo. Eu vi um vídeo esse final de semana muito engraçado. Uma estrada e tem um acidente. E aí tá a ambulância, para assim, a mulher falando com o rapaz da ambulância, e tem um cara dentro do carro assim. E aí o cara fala alguma coisa com ele, ele fala... Aí o cara vem, uma loucura, pra arrancar ele de dentro do carro, tirar, botar na maca, e de repente ele... Tira o telefone, ele tava no telefone. Nossa. O cara entendeu que ele estava com o pescoço quebrado, alguma coisa, um acidente. Do acidente. Estava falando, né? Ele estava assim no telefone, as duas mãos no volante e aqui no telefone. E ele fez assim para dizer o seguinte: eu estou no telefone, espere um momento. Não, foi nada disso. Então, quer dizer, uma má comunicação, né? Quer dizer, o cara, em vez de ir atender as pessoas que estavam realmente feridas no trânsito, vai pegar ele que não estava ferido. Ele presumiu, né? E foi lá, muito presumiu. É isso. A juventude hoje, né? A maioria das pessoas presumem as coisas. Meu filho é muito disso. Eu falo assim, filho, faz tal coisa. Aí ele faz só a metade. Eu falo, meu filho, por que só fez a metade? Ué, mas eu entendi que era só isso aqui. Eu falei, mas por que você não perguntou? Não pergunta. É pela interação mesmo, né? Não pergunta, porque assim... tipo assim, tire as coisas da mesa. Aí ele tira, mas isso aqui não. O copo eu vou deixar porque ela pode querer tomar água de novo. Mas você me perguntou se eu ia tomar água de novo? Tá entendendo o que eu quero dizer? Não se comunicou, né? Não se comunica. Não se comunicou e presume, né? Não, presume, é isso aí. É falta de interação mesmo. Você falou de uma coisa, eu vou até uma outra coisa que não tem um pouco de relação, mas desses vídeos da internet, né? Tem um vídeo engraçado, que o pai chega em casa, fala assim, como é que atende o telefone aí? Ao invés das crianças fazerem... A gente, mais antigo, faz... As crianças fazem assim, ó. Muito interessante esse vídeo. Como que atende o telefone? As crianças todas, porque, né? É o celular, né? E a gente do passado, que loucura, né? A tecnologia, ela impacta a sociedade, né? O homem, a gente evolui, cria tecnologia. A tecnologia transforma como a gente opera, e a gente cria outra, e assim a gente vai avançando. Mas tem uma coisa que não morre. Eu até brinco também que eu falo, assim, o telefone, o Dani, existe desde 1876. Vamos contar causos engraçados. Engraçados não, curiosos. O telefone existe desde 1876. Ninguém gosta do telefone, mas a gente precisa falar. E é por isso que a cada 9 negócios, acima de 10 colaboradores, tem telefonia fixa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Rio de Janeiro foi o segundo país do o Brasil, foi o segundo país do mundo que teve linha telefônica. Sabe por quê? Dom Pedro II era um cara tecnológico. Ele foi para uma feira, acho que foi na Filadélfia. Tava o stand do Grambel vazio, como o Dom Pedro II era um influencer da época, todo mundo associava a imagem de Dom Pedro II à tecnologia. Ele olhou o stand, testou, falou, nossa, isso fala. E trouxe para o Brasil. O país foi o segundo país a receber linha telefônica, né? Ele mandou instalar aqui no Rio de Janeiro linhas para os ministros,
Olha que loucura, muitas pessoas não sabem disso. O Brasil tem total relação com a invenção do telefone. E ele está aí não porque a gente quer. Eu também faço a analogia da furadeira. Você vai lá na material de construção comprar furadeira porque não porque você gosta dela. Você quer o quadro pendurado na sua casa. Então o telefone tá aí não é porque a gente gosta dele. Mas tem momentos... Você precisa falar. Precisa comunicar. O que a gente menos faz com o telefone celular hoje é falar. Exato. A gente tira foto, né? Filma, manda mensagem. Vê TV. Vê filme, faz uma série de coisas. Usa o banco. Exato. E uma das poucas coisas que a gente faz é ligar. As pessoas não atendem propositalmente. Você não atende, você deu o exemplo do seu filho, mas as pessoas têm se comportado assim. Só que assim, você quer melhorar como ser humano, você quer expandir o seu negócio, se coloque disponível. Isso aí. As pessoas não estão se Muito colocando... ruim essa coisa da pessoa não disponível. Muito ruim. Aquela pessoa que é difícil de falar. E às vezes é proposital, como você falou. Não é o meu caso. Às vezes as pessoas querem muito falar comigo, fechar negócios comigo e não conseguem, porque às vezes não dá. Eu acabei de chegar de uma viagem de 16 dias fora, né? Vou ficar mais uns 2, 3 dias, vou viajar de novo, na outra semana vou viajar de novo. Então, às vezes, não é porque eu não quero, é porque não dá tempo. E assim, eu não consigo fechar um negócio se a gente não conversar. Eu também. Eu não consigo. A não ser que seja uma coisa pontual que eu já comprei antes, eu preciso comprar de novo. Assinatura Netflix. Agora, se é uma coisa nova, eu preciso entender. É isso aí. Né? O porquê, o que você faz. Faz. Como faz. Por que faz. Se eu não quiser mais ficar com você, como é que a gente cancela o contrato? Eu preciso saber disso tudo. Todas as vezes que eu fechei um negócio rápido, eu me dei mal. Todas. Então eu não faço mais. Hoje eu não faço mais. Agora, como é que pessoas querem expandir seus negócios? Assim, se fosse tão fácil, tava todo mundo milionário. Porque você coloca um robozinho lá, deixa rodar e milionário. Não consigo ver esse mundo. Sinceramente, assim, eu tô 7 anos... Eu empreendo desde 2003, tá? Eu tô entrando no meu 21º ano de empreendedor. Tenho 50 anos, já tá quase chegando metade da minha vida que eu empreendo. A Yungo tem 7 anos, até porque é um negócio disruptivo, é novo. Eu não sei como que eu cresceria sem me comunicar. Eu adoraria ter um robô que fizesse tudo que eu faço, mas acho difícil de acontecer. E também, outro dia também eu disse, tá, Dani? Eu não gosto de deixar o protagonismo na minha vida. Eu não terceirizo minha presença. Não tem como. Eu gosto de eu ser o protagonista das minhas coisas. Ontem mesmo eu falei sobre isso, né? Porque quando o Carlinhos ele era mais novo, eu saía de madrugada de casa para vir trabalhar e voltava mais cedo. Carlos ficava com ele de manhã e vinha mais tarde. E aí eu chegava cedo em casa e Carlos chegava tarde em casa. Então nós combinamos, né, a não terceirização da criação do Carlinhos. A gente queria estar presente. Carlos queria levá-lo na escola, eu queria buscar. A gente queria que ele comesse a nossa comidinha. A gente queria que ele tivesse a nossa participação na vida dele. Então, nós combinamos isso. E aí, qual foi o preço que eu e Carlos pagamos? A gente não se encontrava em casa. Só no trabalho. Entendeu? Então, Sol e Lua, né? Sol e Lua. Então, a gente dizia que era o feitiço de Áquila. Então, quando ele chegava em casa do trabalho, eu estava dormindo. E quando eu acordava, ele estava dormindo. E deu super certo. Porque a gente conseguiu viver com o Carlinhos, entendeu? Eu sou assim com meu filho. Que a gente não conseguiu com os outros. Entendeu? Eu, com meu filho, sou até extremamente presente. Os outros tem mãe, né? Então, eles conviviam com a mãe, mas não conviviam com o Carlos. Então, a gente negociou diferente. E, além disso, o que a gente fazia? Sábado e domingo eram dias que a gente sempre saía para passear. E sempre coisas ao lazer, né? A aproveitar o meio ambiente. Que a gente tem muito bem isso aqui no Rio. Experiências, né? Então, a gente sempre saía para ir pra praia, ir no horto. A gente ia ver as plantas, os animais. Mirante, né? Sempre. E sempre trazia os outros filhos para ficar juntos, né? Que legal. Chegou uma época da nossa vida que o mais velho falou assim, posso morar com vocês? Que legal. Eu falei, pode. E aí, no ano seguinte, o do meio repetiu de ano e o Carlos falou assim, você vai morar lá em casa, porque você vai aprender com a Daniela a estudar. E aí, a gente acabou morando todo mundo junto e foi uma experiência ótima. E a gente sempre tinha o seguinte combinado. Domingo, todos almoçam juntos. E era assim que a gente fazia. Eu sou um cara de reunião, tá? Eu cozinho, gosto de cozinhar. Outra característica minha, gosto de cozinhar. Eu que cozinho em casa e eu gosto de mesa, gente em volta da mesa. Eu também adoro. Eu acho que as pessoas da comunicação gostam disso. Eu adoro. Porque não tem coisa melhor do que você estar à mesa com comida. Eu digo que acho que é o momento mais sagrado da família, né? Porque ali a gente conversa. Sim. E não tem coisa, prova de amor maior do que a comida. Não tenho dúvida. Porque você coloca todo o seu amor na comida. Eu raramente peço comida em casa, eu faço. A gente também. E aí as pessoas acabam
comendo o amor que você fez. Isso aí, Não tem coisa melhor. Aí. Então, a gente até hoje continua assim. Uma vez por mês a gente consegue reunir os filhos para almoçar. É a comunhão, né? É a comunhão. E aí, naquele momento, quando eles chegam em casa, né? E aí eu sempre digo, gente, celular lá na sala. E a gente fica na varanda, na nossa mesa, pra gente poder conversar, ouvir. E a gente, quando a gente fez essa viagem agora pra Orlando, eles não foram, né? E foi uma dor muito grande, porque cada brinquedo que a gente ia, que eles não foram ainda, né? Eu ficava com uma consciência pesada. Eu falei, caramba, Eu sou assim também. eles não vieram nesse brinquedo. Aí a gente, não vamos contar então que viemos. Ai. Mas não dá, a gente acaba contando, porque quando a gente sai... Você se sente traindo, né? E aí a gente já tá querendo combinar uma ida junto. Todo mundo junto, com as nossas noras, uma coisa em família. Eu não consigo entender como que as pessoas não fazem isso. Não se conectam com sua própria família, entende? Então, isso aí, assim, vou dizer assim, eu sou um cara otimista por natureza. Empreendedor precisa ser otimista, você sabe disso. Eu acredito sempre no bem, eu acredito na comunicação, eu acredito que erro traz aprendizado, eu acredito que o mundo é dos humanos, né? O mundo dos humanos, eu não posso ter outro pensamento, assim, não dá pra ser um mundo onde você tenha robô e vem uma bomba nuclear, fica robô e baratas, assim, acabou o mundo. O ser humano é o protagonista disso tudo. Amo tecnologia, mas eu sempre, se a tecnologia não facilitar a vida humana, ela não tem sentido pra mim. Né? Não tem porquê, nem pra quê, né? A gente falando aqui em tecnologia, comunicação, projetos, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua empresa, né? Você já falou que ela é uma empresa de comunicação e você também já me deu um spoiler que você é um produto novo, né? Sim. Queria que você falasse um pouco dos projetos da Yungo. A Yungo, assim, até o ano passado, assim, nós tínhamos uma agenda de... Quer dizer, eu tenho clientes no Brasil inteiro, né? Atendemos mais de 3.500 municípios. Atendemos grandes clientes, falei, até coincidentemente, o Hospital Sírio-Libanês é um cliente nosso, grande, né? Nós entramos na agenda contábil no ano passado, porque assim, a gente foi olhar nossa carteira de clientes e a gente entendeu que a gente gera muito valor para o contador, porque ele precisa de apoio nesse momento de transição, é muita decisão para tomar, né? Nós já tínhamos aí cerca de uns 400 escritórios que a gente atendia. Então esse ano a gente participou de todas praticamente todos os eventos do ano, estivemos lá, até nos conhecemos por conta disso. Mas assim, conversando com os contadores, a gente viu que o telefone, né, estava sendo jogado de lado. E nesse momento que ele está se renovando, indo para as redes sociais, a gente está evangelizando para que ele use o telefone. Mas a gente percebe que muitas das atividades estão automatizadas através do WhatsApp. Né? Então a pauta nossa para 2025 é implementar, já está pronto o produto, é implementar todos os canais de comunicação que um escritório contábil tem dentro da nossa plataforma, é o primeiro passo. Então você vai poder saber, receber coisas do e-mail, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, tudo numa mesma plataforma. A partir disso, a gente está conectando a IA para conseguir gerir o que você muitas vezes não enxerga. Você tem softwares contábeis que você tem indicadores, tem BI aqui, você tem tudo, né? Impostos, datas, taxas, você tem tudo monitorado. Em geral, um escritório contábil não consegue gerir o humano. Né? Então, com esse nosso produto que vai gerenciar todos os canais de comunicação da empresa, eu quero que você chegue no final do mês, aperte um botão e ele dê uma síntese dizendo, olha, teve falha operacional em tal departamento, algumas ligações teve uma temperatura elevada na conversa, o tom não foi, porque a coisa mais difícil de monitorar é humano. Sim. O escritório gerencia tudo e fala muitas vezes, às vezes vende a bandeira que é 360, mas ele não está monitorando o humano. Tanto é que eu te dei o exemplo da tecla não perturbe. Você não monitora isso. Então a nossa pauta para o ano que vem na inovação é conseguir que a nossa plataforma, além de gerenciar todos os canais, dê relatórios analíticos para que você possa transformar isso numa melhoria de processo e treinamento das pessoas. Esse é o nosso avanço aí pro ano que vem. Hoje, a nossa expectativa dos 95 mil clientes contábeis do Brasil, a gente atinge 10% dessa base. Né? E então nós temos um trabalho longo, mas tem sido muito bom, porque ao longo dessa caminhada a gente tem conhecido pessoas que têm nos ajudado, né? Esse convite aqui já nos ajuda. A gente tem muita proximidade com o CRC de São Paulo, com o Sindiconte, com o Sescom, seja em São Paulo ou no Rio. Então eu acho que a gente está num caminho muito bom. Está sendo muito bom acompanhar a evolução do setor contábil, porque bate com o que a gente acredita também. Né? Cultura, reforço de cultura, né? Comunicação. Então vocês podem contar conosco que a gente vai ser um aliado, né? Para poder ajudar a transformar o setor também. Que bom. Um prazer ter você aqui. Esse papo foi maravilhoso, né? Eu falei de coisas que eu amo falar. Sim. Comunicação, família. Os olhos não mentem, né? Não. E assim,
te agradecer muito, né? Você tá de férias, né? Abre aspas, né? Umas férias aí no Rio com a família. Você ter separado esse tempo para vir aqui conversar comigo, assim, sem palavras para agradecer a você. Só tenho gratidão. A você, a tua empresa, né? A tua equipe, que é maravilhosa. Ao Luiz, que assim, é um profissional incrível. Um dos profissionais mais antigos nossos lá, o Luiz. É um menino muito bom. Ele é muito querido porque ele é muito verdadeiro, né? E a gente tá E assim, ele é aquele vendedor que não é um vendedor chato, né? E ele me manda bom dia, e ele pergunta se tá tudo bem, como é que tá a semana, né? E assim, e você vai percebendo no decorrer que não é falso, é verdadeiro. Ele realmente quer saber como é que você está. Igual, a gente marcou a reunião pra hoje. Sim. E aí ontem ele mandou mensagem e falou assim, Dani, vamos ter que remarcar nossa reunião. Eu falei, ainda bem que é você que tá remarcando e não sou eu. Aí ele, como você amanhã vai gravar com o Cris, então a gente faz a reunião na parte da tarde. Eu falei, não tem problema nenhum. Mas você vê, assim, o carinho dele, a preocupação, né? E foi o que você falou. O que vale são as trocas de experiência, a nossa amizade que fica, né? E aí deixar um convite, assim, muito, muito, muito especial pra você e pra sua família. Quero muito ter o prazer, da próxima vez que vocês vierem ao Rio, que vocês fiquem lá na nossa casa em Niterói, pra vocês desfrutarem um pouquinho do outro lado da cidade. Adoro Niterói, viu? Entendeu? As crianças vão adorar, né? Lá tem espaço pra elas, tem tudo. Então, deixar um convite aqui pra você e pra doutora Mari. Isso. Né? Convite bem especial pra vocês irem lá pro outro lado da ponte, pra gente comer um peixinho, um camarão, Niterói, pegar uma praia. Eu sou suspeito de falar de Niterói, adoro Niterói. Adoro Niterói. Então fica aqui um convite muito especial. Obrigado, viremos tá? sim. E muita gratidão por você estar aqui comigo hoje. Muito obrigado e espero futuramente estar aqui, não só como convidado, mas a gente deve também, ano que vem, acabei não falando, deve montar uma filial no Rio de Janeiro. Que ótimo. Então, nós vamos nos conectar mais ainda. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você. E você que assistiu esse podcast sobre comunicação, espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei participar dele. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.